Limpeza de carteira, o quadro que a gente pega aqui, o Veja, o desinfetante limpa a carteira que vocês mandaram para mim ali no inbox do Instagram. Eu trouxe aqui o Apud da Status Assessoria que vai me ajudar a desinfetar essa carteira aqui. Tudo bom, Apud? Tudo ótimo, Thiago. Muito bom estar aqui de novo com você no seu canal. Beleza, e quem quiser ter a carteira desinfetada pelo Apud, como é que faz? Só mandar uma mensagem aqui abaixo, né? Só mandar uma mensagem. Aqui embaixo tem um link pro meu WhatsApp pessoal. Só mandar uma mensagem, a gente conversa, agenda uma reunião e faz a sua limpeza. E vamos desinfetar. Bom, vamos lá, Apud, você recebeu uma carteira aqui de mais ou menos uns 500 mil reais. Qual que é o problema dela? Vamos direto ao ponto? Vamos direto ao ponto, né? Vamos falar do elefante branco aqui na sala. Ele tem aí 1/3 da carteira em COI. COI é um investimento aí que a gente sabe que só é recomendado justamente ali para gerar uma comissão para o assessor. Se ele não tivesse comissão, possivelmente ninguém iria recomendar esse investimento. Historicamente rende muito mal. Tem um estudo bem legal da GV, Thiago, que aponta que, acho que se eu não me engano, mais de 90% dos COIs rendem abaixo do CDI. Isso quando eles rendem alguma coisa, porque tem muito COI que no vencimento ele devolve o valor que você aplicou. Ele não rendeu nada, porque a tese ali, a operação estruturada, não deu certo. Você deixou seu dinheiro travado por 5 anos, 10 anos até às vezes, e no fim do dia recebeu o dinheiro de volta. Não corrigiu pela inflação, não corrigiu pelo IPCA, não fez nada. Simplesmente é a mesma coisa de ter deixado o dinheiro ali debaixo do colchão. Então, não é um investimento que a gente indica e, infelizmente, 30% da carteira desse cliente está num COI. O investimento tem que ser analisado sobre 3 critérios: risco, retorno e liquidez. O risco e retorno a gente vê que perde para o CDI, tá aqui esse estudo da FGV. E sobre a liquidez, é aquilo, o investidor na hora que vai vender, ele toma uma penalidade muito grande em relação ao preço que está na tela. Né, aparece lá o preço, o valor do coin na sua carteira, mas na hora que você quiser a liquidez, você toma um pênalti, certo? Você já passou por isso. Acontece muito, tem muita... A gente não recomenda COI na nossa assessoria, mas vem muita gente com COI e percebeu que o COI é furado no meio do caminho, quer sair e normalmente o deságio é de 20%, Thiago. Então o preço não é o que está na tela. Se te mostram 100, mas na hora que você vai querer sair é 80, então é 80, não é 100? Exatamente. Quer saber o preço real do ativo? Venda 10% dele, esse é o preço real. Você tem 100 mil reais num COI? Quero vender 10 mil, só para saber quanto que vale esse negócio. Esse é o preço que deveria estar marcado na sua carteira. Infelizmente, muitas vezes não é o caso, não é este preço que aparece para você. Então, se toma aí um haircut, né, uma penalidade de 20%, o preço não é 100, o preço é 80. É assim que deveria estar marcado, na minha opinião. Vamos lá, quanto que ele tem de COI? Ele aplicou ali cerca de 130 mil reais num COI de 5 anos, então no pior dos casos também já está ali para vencer, né? Mas a gente vê que não rendeu quase nada esse COI, né? Ele aplicou 130, está com 140, pô, com certeza se ele tivesse botado até em liquidez, teria rendido mais esse valor, então possivelmente até o vencimento desse COI aí vai ser mais um que vai entrar para a estatística que rende muito menos que o CDI. E é isso, infelizmente 30% da carteira dele está travada. Se a gente for sair agora, baita de um deságio. Então, nesse caso aí, 30% da carteira dele que ele veio, a gente vai ter que esperar o vencimento para aplicar esse valor melhor e sempre buscando aí o que o Thiago falou, né? Risco, liquidez e rentabilidade para fazer uma boa aplicação para esse cliente. Apud, às vezes você se sente como um médico na sala de emergência, não foi você que causou o dano, mas é você que vai ter que consertar? Exatamente, chega ali com as feridas tudo abertas, fala, putz, agora baita de um trabalho. Tem coisa que dá para consertar, tem coisa que demora um pouco mais. Vai ficar ali com as marcas, vai ficar com as cicatrizes, não tem o que fazer. Né? Ele com certeza, quando olhar a rentabilidade passada dele daqui a uns anos, ele vai falar, putz, essa foi a época do COI. Porque é isso, 1/3 da carteira dele não rendendo nada, vai deixar... E o bom é que é aquilo, né? O que não te mata te deixa mais forte. Exatamente. Então, pelo menos ele já aprendeu, sabe que o COI não é uma boa e com certeza se alguém oferecer para ele, ele já não vai comprar. Obviamente ele está aqui conosco, a gente não vai oferecer, mas se caso algum dia uma conta em algum outro banco, ele saia da XP aqui conosco, se alguém oferecer, ele já está vacinado. E provavelmente aqueles 140 mil não vale isso se ele quiser sair, né? Não, óbvio que não. É aquilo que eu falei, vai tomar um deságio aí de, na média, em 20%. Então. Se isso acontecer, se for de fato esses 20%, vai virar uns 120, 115 mil reais, o que representaria um prejuízo sobre o valor aplicado lá em 2021, né? Exatamente. Então, por isso que eu falei, nesse primeiro momento, esse 1/3 da carteira dele
não tem o que fazer. Tem que esperar o vencimento, senão é um deságio muito O grande. que mais temos aí? Ele tem um pouco de renda fixa, mas é basicamente renda fixa de liquidez, não é um valor tão alto também. Aí aqui é entender se isso a gente vai deixar para ele de reserva de emergência. Se for, aí beleza, CDB 100% CDI, da XP mesmo, super seguro, a gente pode deixar aí. Se não, a gente pode aplicar com certeza esse valor melhor para capturar esse movimento que a Selic, né, deve subir ainda em dezembro desse ano que vem deve permanecer alta, então a gente consegue emissores bons e com rentabilidades melhores que essas de 100% do DI, então aí já tem uma mudança para fazer na carteira dele. Embora eu não acho que é o mais relevante do que tem aqui, mesmo porque é uma posição pequena. É uma posição pequena, mas daria para fazer um certo movimento. Ele tem alguns fundos de investimento, aí também pós-fixado, aí de novo, esses fundos também não têm uma liquidez tão alta, bons emissores também, né, a Western e a própria XP, também não nos incomoda muito a carteira dele. É isso, se quiser buscar rentabilidades melhores, dá, mas aí a gente vai ter que pegar prazos um pouco mais esticados. Se ele preza por liquidez, os fundos estão ok. Aí o problema vem justamente aqui embaixo, que aí a gente vê um fundo setipado, um fiagro setipado, que não faz sentido nenhum por toda a questão de liquidez também, né, Thiago? Exatamente, a gente já falou disso aqui antes, os fundos setipados, eles têm esse problema. O preço não condiz com a realidade. Se o investidor quiser sair dessa posição, provavelmente ele vai tomar uma penalidade, o que indica que o preço que aparece para ele não é o preço real. Exatamente. Se na hora que ele vai vender não é o preço que está na tela, então o preço que está na tela não condiz com a realidade. Eu gostaria que me mostrassem o placar do jogo que é real, e não o preço que eu gostaria de ver. Exatamente. E não o placar que eu gostaria de ver. Então, quando eu estou assistindo o jogo do meu time, lógico que eu gostaria que ele estivesse ganhando. Mas se ele estiver perdendo, eu quero que mostre o placar real e não mostre o placar que eu gostaria de ver. Então, é isso que acontece muitas vezes com os fundos setipados. Eles não mostram a realidade. A realidade é, liga lá para o seu assessor e fala, quero liquidez. Qual que é o preço? O preço que oferecerem para você? Esse é o preço de verdade. E na maior parte dos casos do setipado existe uma distância, certo, Apud? Você que já viu isso, você que já fez essa cirurgia. Quanto que é de diferença entre o preço que aparece na tela para o investidor e o que de fato O acontece? setipado ele varia um pouco mais do que o COI, tá? Mas normalmente também a gente pega ali, pode pegar deságio até de 20%, mas dependendo do momento é raro, mas pode acontecer, a gente pega um deságio de menos de 10%, mas com certeza ele vai tomar um deságio, né? Se ele fala, pô, eu quero dividendos, por isso que eu acabei caindo nesse fiagro. Pessoal, não faz sentido, porque existem vários fiagros listados já. Então, se é para ganhar dividendo via fiagro, tem outras excelentes opções já listadas. Não tem sentido estar nesse que não tem liquidez, que se você quiser sair, com certeza vai tomar um deságio. Alguém pode levantar a mão e falar, pô, Thiago, mas na bolsa tem volatilidade, o setipado não tem. Na verdade, tem. Só que você não está vendo, porque Nossa, na hora que você não for tá vender, vendo. não é esse preço. Então existe uma volatilidade. É que nem você falar assim, os fundos imobiliários caíram, os preços dos imóveis não caíram. Peraí. Peraí. Exatamente. Né? Então, quando uma coisa listada cai, geralmente o não listado também cai também. Estamos falando do mesmo ativo. Exato. Então, provavelmente o preço que aparece aí para o nosso investidor não é o preço que condiz com a realidade. Exatamente. Se botar o preço real, provavelmente a volatilidade vai ser maior do que se fosse listado. Exatamente, é só pensar, se o fiagro listado está caindo, o fiagro não listado também está caindo e também você vai ter mais o deságio na hora se você quiser sair. Então você toma ali um pênalti em dobro, pelo menos no listado é isso, você sabe exatamente o que está se passando, você sabe a realidade. Bom, vamos lá. Descendo Fundo de renda aqui. variável, 4% ali na IP, ótima gestora, eu gosto desses caras, o fundo vai muito bem, eu manteria isso aí. Exatamente. Aí o problema vem justamente depois ele tem um fundo alternativo, é um fundo de Bitcoin. A gente aqui não gosta muito, né, Thiago? Mas também não é uma exposição grande. Se ele está disposto a correr esse risco. Se ele tem essa consciência, beleza, e é 0,4, tudo bem. Exatamente. Aí mais um fundo de renda variável global, também tranquilo, o Western, baita de uma gestora. Não vemos muitos problemas, o COI que a gente já comentou bastante. Aí ele também tem uma posição legal em fundo imobiliário, de forma geral também. Fundos, não vejo nenhum problema. Ruins, acho Muitos que deles são até recomendados lá pelo Baroni, mesmo os que não são
são na média bons. Eu faria Exatamente. uma outra mudancinha aí, mas nada de... Acho que é o único ponto aqui que chama atenção um pouco nos fundos imobiliários é que ele tem uma concentração muito grande em alguns. Por exemplo, ele tem um percentual muito maior em XPML. A gente gosta muito, Sim. mas é muito maior que a média. Na hora que a gente vê aqui, ele tem 30 mil no KNCR, muito maior que a média também. Tem 84 mil no HGLG. De novo, excelentes emissores, mas talvez seja uma concentração muito grande. Aí é um trabalho de entender se está num bom momento de saída, que a gente vende um pouquinho e compra outros bons fundos imobiliários para ele continuar com uma boa diversificação, mas aqui de forma geral os fundos imobiliários nos agradam. E aqui, para finalizar, na parte de ações, ele tem basicamente um ETF de Bovespa e um ETF de S&P. É isso, se ele quiser estar na média do mercado, ok, não são investimentos ruins, mas aqui na nossa assessoria o nosso trabalho é sempre superar o benchmark, né? BOVA11 e o IVVB11, eles vão render Ibovespa e S&P. Se a gente quiser buscar algo melhor, a gente teria que se desfazer dessas duas posições e comprar bons ativos que a gente gosta e que a gente acredita que tem o potencial de superar o Ibovespa e o S&P 500. Nós temos na Suno Asset um fundo de ações, que poderia competir ali com o BOVA11, e um fundo de ações globais que competem com o IVVB11. Ambos superam estes benchmarks. Então, quem investiu através da Status Assessoria nesses fundos teve um retorno superior a esses dois índices, mas eu não me incomodo tanto com isso. Acho que tem que entender a estratégia do investidor. Talvez ele só queira ter uma exposição a ações e tolere não ter um retorno acima da média. Talvez ele queira a média, não vejo nenhum problema em querer ter um retorno igual à média. Quando nós tomamos o risco de superar a média, significa que em algum momento talvez a gente fique abaixo da média, isso faz parte do jogo. Todo investidor que quer superar a média está correndo um risco também de estar abaixo da média. Nem todo investidor quer correr esse risco e beleza, o cara quer ter BOVA11 e VVB11, nem são posições tão grandes, deve ser 2%, 3% cada uma ali. Não vejo como algo ruim. Também ali embaixo a gente pode ver que tem a custódia remunerada, ou seja, a gente está alugando estas ações. Então não vejo nenhum problema nisso, é mais uma questão de tentar entender se essa é a estratégia de fato do investidor. Exatamente. Isso também, Thiago, só para finalizar, é um ponto que se resolve com novos aportes. São excelentes ETFs. Se a estratégia dele for pegar um pouco mais de risco para superar o mercado, a gente vai comprando novas ações via novos aportes. A gente não precisa se desfazer dos dois ETFs. Beleza, tem mais alguma coisa aí? Não, da parte dele era só isso. Aí, só reforçando para todo mundo, meu WhatsApp tá aqui embaixo. Quem quiser falar aqui comigo, conhecer a nossa assessoria, saber o nosso formato de atuação via o FIFIXO, entender melhor como isso faz mais sentido para vocês e evita vocês caírem em pegadinhas como COI e fundos setipados, meu número está aqui embaixo, é só mandar uma mensagem e a gente agenda uma reunião. E você desinfeta lá com Veja a carteira de todo mundo. E eu desinfeto a carteira de todo mundo, sempre usando Veja, que funciona bem pra caramba. Nosso patrocinador não oficial. oficial. Beleza, pessoal. E quem quiser participar desse quadro, me manda inbox lá no Instagram, que a gente seleciona algumas carteiras para analisar aqui no quadro Limpeza de Carteira. Até os próximos vídeos. Valeu!